Então, arco facial, distância intercondylar. Eu sei que eu vou medir essa distância entre esses dois côndilos. Mas a primeira coisa que eu observo é como que eu vou abrir e fechar esse arco facial. Lembrando, nenhum parafuso eu vou remover, eu só vou afrouxar esses parafusos. Então, vamos fazer juntos. Existem 3 parafusos superiores. Aperte todos eles. Aperte todos eles. Se você apertou esses 3 parafusos superiores, você começou a ver que ficou mais difícil para abrir e fechar o arco facial. Então, para levar na face do paciente, para abrir, para colocar na face do paciente, eu vou ter que afrouxar esses 3 parafusos. O parafuso do lado esquerdo eu afrouxo um pouquinho, o parafuso ao centro eu afrouxo um pouquinho, o do lado direito eu afrouxo um pouquinho. Eu vou abrir e vou encaixar no paciente. Vou encaixar no paciente. Encaixei. Encaixei dentro do ouvido do paciente. A grande pergunta é, professor, essa parte branca tem que ficar na testa, tem que ficar na direção do nariz, tem que ficar na direção da boca do paciente, essa peça branca do arco facial. Todo mundo consegue entender que ela precisa de uma posição exata, não pode ficar nem para cima, nem para baixo, mais. Então, agora eu preciso definir, eu já entendi, essas duas estão dentro do ouvido do paciente, distância intercondylar. Agora eu preciso definir a altura desse arco facial, se mais para cima ou mais para baixo. Para isso, existe lá dentro daquele saquinho essa peça, que foi justamente a peça que a Jéssica me questionou. Essa peça. Essa peça. Essa peça serve para encaixar na glabela do paciente, né? Na região do nariz do paciente, nessa região. Tem 2 curvinhas, uma maior e a outra menor. Consegue ver? Uma curvinha maior e uma curvinha menor. A curvinha maior é voltada para cima e a curvinha menor voltada para baixo. Essa é a posição correta. Vocês vão encaixar esta peça. Professor, qual que é o nome dessa peça? Relator násio. Relator násio. O relator násio vai no articulador ou no arco facial? No arco facial. No arco facial. A gente já falou tudo do articulador. Agora a gente está falando do arco facial. Para que serve essa peça? Onde estava parando o meu arco facial, para cima ou para baixo? Não sabia. Então, ele me deu uma posição quanto em relação ao queixo até a testa. Ele falou, para onde? Para aqui, sobre o nariz. Ele que vai ditar a posição tridimensional, vai ser os 3 pontos. Então, eu vou ter um ponto na relação da glabela, e 2 pontos do lado esquerdo e direito dentro do ouvido. Ok? São 3 pontos de referência. Vamos imaginar. Vou encaixar o relator násio no arco facial. Professor, como é que encaixa? Ele tem uma fenda nessa parte de plástica branca de teflon. Essa fenda você vai passar nessa região do centro dessa barra metálica. Ó, a fenda, ele vai passar no centro, aqui, e vai travar. Ele vai ficar dessa forma. Ó, travado, travado. Professor, tem um monte de ferro aqui embaixo. Isso fica para baixo. O relator násio fica para cima. Ele fica dessa forma. O relator násio fica dessa forma.
relator násio, arco facial. Todo mundo conseguiu encaixar? Tudo certo? Encaixou? Isso aí. Tela ok. Me mostrem os arcos faciais com os relatores encaixados. Gabriele ok. Letícia. Letícia, o seu acho que está ao contrário. Me mostra ele, Letícia. Mostra o seu, bem? Não, tá certo, é isso mesmo. Quem mais? Renan, deixa eu ver. Acho que a Estela também. Tá bom, Estela. Certo. Tá certo. Porque a parte preta, essa parte à frente do relator násio, é o que vai encaixar no nariz do paciente. Ó, observem o giro no meu. Olha a minha imagem. Afrouxo os 3 parafusos, o giro. Eu giro e vou levar na face do paciente. As duas ogivas encaixam dentro do ouvido e o relator násio encaixa na glabela, encaixa aqui em cima. Então, essa é a posição, notem. Ó, notem. Todo mundo coloca em você mesmo. Pode colocar. E vai apertar os 3 parafusos superiores e depois vai apertar a glabela. Vai empurrar o arco ao relator násio à frente e vai apertar. Quando você fizer isso, ó, quando você fizer este posicionamento e estiver correto, ele vai manter em posição. Você vai conseguir estabilizar o seu arco facial. Vai conseguir encaixar o relator násio dentro, empurrar o relator násio à frente, encaixa dentro do ouvido, aperta os 3 parafusos, empurra o relator násio e aperta o relator násio. Professor, isso dói. Eu não escuto. Não escuto. Professor, isso dói. Isso, tem que apertar. Isso mesmo, Letícia, tem que apertar. Tem que tirar a mão, não pode cair. Professor, isso dói. Dói meu ouvido, dói meu nariz, dói a posição. Se não estiver sentindo um leve desconforto, significa que está errado. Ele gera realmente um leve desconforto na região. Às vezes dói muito, né, Ellen? Às vezes dói muito. Mas eu preciso entender isso para não ficar refazendo esse procedimento no meu paciente. Perfeito, todo mundo fez. Agora eu te pergunto, a sua distância intercondilar é PM ou G? Professor, não sei. Para isso, eu vou te ensinar a fazer a leitura aonde no arco facial você vê se é P, M ou G. Onde é que está essa leitura? No arco facial, nós temos os 3 parafusos, certo? Na frente desse terceiro parafuso, eu tenho 2 linhas. 2 linhas. Observe o que ocorre com essas 2 linhas quando você abre e fecha. Abre e fecha. Consegue ver um relacionamento dessas 3 regiões? Tem, professor? É o número 1, o número 2 e o número 3. Ou seja, eu identifico região 1, região 2 e região 3. Olhem o que ocorre quando você coloca na região 1. Ele está mais fechado. Coloca no 1. Ele está mais fechado. Região 1. Quando eu coloco na região 2,
ele abre um pouquinho mais. Quando eu coloco na região 3, ele abre mais. Então, pensando em PMG, eu tenho que o 1 significa o P, o 2 o M e o 3 o G. Todo mundo entendeu onde é que eu vou verificar o PMG? Quando eu tiver essa linha, são as linhas. Tem aluno que vê o parafuso. Não estou falando de parafuso. Quantas linhas vocês estão vendo? Eu vejo 3 linhas. 2 linhas do lado esquerdo e uma linha na peça do lado direito. Todo mundo identificou? As 2 linhas da peça do lado esquerdo tem 3 regiões. Então, as 2 linhas geram 3 regiões. O número 1, o número 2 e o número 3. A peça do lado direito tem uma linha. O importante é aonde essa uma linha vai parar. Se na região 1, na região 2 ou na região 3. Então, tá. Vou lá, coloco no meu paciente e vejo a distância intercondilar. Olha a linha parou na região 1. Se parou na região 1, a distância intercondilar é P, M ou G? P. P. O que eu faço com isso, Jéssica? Oi? O que eu faço com essa informação? Aí eu vou saber bem aqui se a medida do meu paciente vai ser P, M ou G, a medida entre um côndilo e outro. A distância entre um côndilo e o outro chama distância intercondilar. Perfeito. Então, a partir do momento que eu descobri se P, M ou G no arco facial, eu vou levar essa distância para o meu articulador. Através daquele primeiro movimento que nós fizemos. Remove a cabeça da mandíbula, coloca em P, M ou G e regula o ramo superior. Ok? Então, eu descobri se parou na região 1, P, na região 2, M, na região 3, G. Alguém quer me fazer alguma pergunta frente a isso? Eu preciso de uma pergunta capciosa. Arthur, sei que vocês conseguem. Faz uma pergunta. Quer dizer, quanto mais cabeçudo for a pessoa, maior a distância intercondilar dele, Diogo? Quanto mais cabeçuda a pessoa, ó, cabeçona grande, maior a distância intercondilar, verdade. Então, se você medir a sua cabeça e der G, significa que sua cabeça é grande. A distância intercondilar é grande. Uma dessas linhas, alguém tem alguma dúvida? Não? O professor Paulo Henrique tem uma dúvida. Pergunta, professor Paulo Henrique, sobre as linhas. E se parar no meio delas, entre 1 e 2, ou se parar entre 0 e 1, ou se parar entre o 2 e o 3, ou se passar do 3? Como assim? A hora que você está abrindo e fechando ele aí, dependendo do tanto que você abre e fecha, às vezes o pinozinho pode passar do pontinho 1, do pontinho 2, pode estar no meio dos dois, aí vira 1 ou 2. A distância é menor ou maior? Então, o professor está perguntando, eu entendi das linhas, entendi da região, mas eu estou aqui, região 1, região 1, região 1, região 1, região 1, parou em cima da linha que divide a região 1 e a região 2. Isso é P ou é M? É isso mesmo. E aí? Questão de prova. M. Eu tenho o Thiago no M. Quem vai de M? Quem vai de P? Quem vai de G? Eu acho que é M também. Ela vai de M. Quem mais vai de M? Quem vai de G? Quem vai de P? Turma, quando coincidirem as linhas, você sempre retorna a menor graduação. Como assim? Vamos lá. Mas, olhando o que eu estou falando, vou falando, você vai olhando. Você está na região 1.
Aí você está abrindo. Coincidiu a linha, mas ainda não chegou na região 2. Você caminhou a região 1 todinha. Está sobre a coincidência entre a região 1 e a região 2. Você é mais 1 do que 2. Não faz sentido? Você é mais 1. Por quê? Porque você está mais próximo à região 1. A região 2 não é abrir mais? Olha, aí continua andando. Região 2. Andando. Região 2 todinha. Chegou na linha que divide o 2 com 3. Você é 3? Não. Mas você é mais 2 do que 3. Faz sentido? Então, se tiver a coincidência das linhas, eu sempre vou para a menor graduação. Então, se a linha entre o 1 e o 2 coincidir, eu vou para o P. Se coincidir entre o 2 e o 3, eu vou para o M. São as duas únicas coincidências que podem ocorrer. Tá, novamente. Quando houver a coincidência da conferência da distância intercondilar entre as regiões PM ou G, executa-se letra A, acréscimo, ou seja, passando para a próxima escala, ou redução dessa escala voltando para a escala anterior. Redução voltando para a escala anterior. Região 1 ou região 2. Novamente, turma, questionem qualquer profissional aí fora sobre isso aqui. Pergunte sobre a coincidência de conferência de distância intercondilar, ou melhor, quem usa o arco facial e para que serve. Vocês agora já sabem para que serve essa peça. Medição da distância intercondilar. Professor, serve só para isso? Não. Qual a outra função do arco facial? A outra função do arco facial é definir a posição tridimensional da maxila. Como assim, professor? Não estou entendendo. Meu paciente pode ter a maxila um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, ela um pouco inclinada para o lado esquerdo, ela um pouco inclinada para o lado direito. Isso vai influenciar nos dentes desse paciente. Vai influenciar na distância desse lado esquerdo que está mais próximo em relação ao lado direito. Então, essa peça tem a função de achar a posição tridimensional da maxila. Tá, vamos lá. Duas funções do pino guincisal. As duas funções do pino guincisal. Fazer o movimento de protrusão. Executar os movimentos, não só o de protrusão. Guiar o paralelismo. E garantir o paralelismo do ramo superior com o inferior através do ponto 0. Ok? Duas funções do arco facial. Fácil. Duas funções. Medida de distância intercondilar. Perfeito. E a dimensão tridimensional. E? Dimensão tridimensional. Dimensão tridimensional. Perfeito. É isso. Não tem mais nada. Isso aqui não serve para mais nada além disso. É só isso e tudo isso. A distância... Ô, professor, Pode perguntar. o senhor pode repetir de novo essa segunda função, que eu não entendi muito bem, não? Perfeito. A minha maxila, ela pode estar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, porque eu sei que meu paciente não é simétrico. Eu sei que o paciente não tem uma simetria facial. Então, ele pode ter uma inclinação. A gente já entendeu que o meu lado esquerdo não é exatamente igual ao meu lado direito. Então, pode ser que a minha maxila seja um pouquinho
corta. E esse um pouquinho torto da maxila, eu preciso representar lá no meu articulador. Exemplo, você já viu umas pessoas que você olha, a pessoa é mais bicuda mesmo, ramo superior mais protruído do que outra, você olha a pessoa tem um bico à frente. Eu preciso pegar essa posição dessa maxila e transferir para o meu articulador. E quem faz isso é o arco facial. Você me fez uma pergunta, agora eu te faço uma pergunta. Como? Como, Jéssica? Como é que essa peça sabe? Olha para o arco facial, o que sobrou dele? Essa parte de cima, a gente entendeu tudo. Os 3 parafusos, entendeu essa peça que é o relator náseo, entendi os componentes, entendi que isso serve para medir a distância intercondylar, mas ninguém me explicou para que servem esses ferros aqui embaixo. Cuidado, não mexe ainda. Eu tenho uma borboleta inferior e eu tenho uma borboleta do lado direito. Afrouxe com cuidado. Só afrouxa, ó. Só afrouxa. Não remova completamente. Não desmonte o seu arco facial. Só afrouxa as 2 borboletas. Viu que ficou mole? Ó, as peças, eu consigo mexer nessas peças. Para que eu vou querer mexer nessas peças? Parem e olhem para mim. Eu vou querer mexer nessas peças para aproximar ou afastar a minha maxila de posição, deixar ela mais alta, ó, mais alta, a pecinha mais alta ou mais baixa. Aqui eu tenho um movimento tridimensional da minha maxila. Então, essa peça movimenta nos 3 eixos. Você consegue movimentar essa peça tridimensionalmente. Doutor, muito bom, bonito, mas como é que eu prendo a maxila do meu paciente nessa peça? Através do quê? Você vai prender a maxila do seu paciente nessas peças, nesses blocos. O que sobrou aí dentro da sua caixa? O que vocês têm aí? Como se fosse um palitinho. Não, tem outra peça. Uma outra peça. É um garfo. Professor, é como se fosse um garfo, ó. Uma ferradura com cabo. Acharam essa peça? Uma ferradura O com meu cabo. já veio montado. Professor, o meu já veio montado. Afrouxa o parafusinho. Quem está segurando ela só afrouxa. E puxa ele, puxa. Vai puxar. Vai sair. Isso, só essa peça. Ok. Pega o arco facial, deixa o arco facial do lado. Agora vamos falar só dessa peça. Só dessa peça. Essa peça tem a função de encaixar na boca do paciente. Essa peça, ó, olha a peça, forma de ferradura. Para que ela encaixar na oclusal dos dentes do paciente, ela vai ficar ou reta, ou inclinada um pouquinho para a direita, inclinada um pouquinho para a esquerda, ou inclinada um pouquinho para frente, garantindo que a posição tridimensional da maxila. Ah, professor, mas como é que eu vou prender essa peça na boca? Primeira conduta, precisa estar estéril? Mas nessas épocas. Essa peça é autoclavável? Sim. Professor, meu articulador inteiro é autoclavável? Lógico que não. Tem parte de plástico, derrete. Não coloca um articulador no autoclave. Essa parte pode? Deve. Ela deve ser autoclavada. Como é que chama essa peça? Garfo de registro de dentado. Para quem tem dente. Para quem não tem dente, é uma outra peça. Essa também dá certo, tem como a gente utilizar, mas o nome correto é garfo de registro de dentado. Tem uma ferradura, tem 5 furos na ferradura e um cabo.
cabo está ligado na ferradura, através de um ponto de solda. Todo mundo identifica o ponto de solda dessa ferradura nesse cabo. Esse ponto de solda vai ficar para cima ou para baixo quando eu levar na boca do paciente? André disse que é para baixo. Por que, André? Aí talvez pode atrapalhar por ele ser elevado. Porque se eu colocar ele com ponto de solda para cima, o paciente vai morder em cima do ponto de solda. Então, eu tenho que inverter. O registro é do arco superior ou do arco inferior? Da maxila ou da mandíbula? Da maxila. Então, o ponto de solda para baixo. Ok? Professor, qual material que nós vamos utilizar para fazer esse registro? O material chama Godiva. Vocês já... É o primeiro contato que vocês estão tendo com esse material. Vou solicitar que vocês comprem esse material. Ele não vence facilmente. Vocês podem ter essa Godiva durante toda a sua graduação. Provavelmente, vocês vão formar e ainda vão ter essa Godiva. Por motivos óbvios, esse semestre eu não vou autorizar que vocês compartilhem esse material. Faz sentido? Vocês irão comprar uma caixa ou, se a Dental vender, um bastão de Godiva. Um bastão de Godiva. Qual que é a função desse material? Você vai esquentar esse material e vai virar um plástico. Quando ele esfria, ele endurece. Você coloca a Godiva em cima dessas perfurações. Está vendo as perfurações? Servem justamente para servir como retenção desse material, que é termoplástico. Ou seja, quando eu esquento, ele fica mole. Quando ele esfria, ele endurece. Eu coloco a Godiva sobre essas retenções e antes do material endurecer, ou seja, antes do material resfriar por completo, eu levo na boca do paciente. Peraí, professor. Eu esquentei um material, vai virar um plástico derretido, que entrou nessas perfurações. Na hora que esquentar tudo, eu levo na boca do paciente. Esse garfo que é de ferro. Qual que é a chance de eu queimar a boca do paciente? 100%. Vocês vão fazer isso uns nos outros. Não, professor, mas então, como eu vou dominar esse material? A tarefa agora é comprar uma Godiva, vai plastificar essa Godiva. Professor, como é que eu plastifico essa Godiva? Na chama da lamparina. Vai colocar ela na chama da lamparina. Se você colocar o material dentro do fogo, incrivelmente o material faz o quê? Pega fogo. Ele não amolece, ele pega fogo. Então você tem que colocar ele longe do fogo. É como se fosse um espeto de churrasco. Você colocar dentro do fogo, queima a carne. Tem que ter uma distância. O espeto também não pode ficar parado. Você gira o espeto para um lado e para o outro. Isso vocês vão fazer com bastão de Godiva, até ele aquecer e ficar termoplástico. Depois que ele aquecer e ficar termoplástico, você vai colocar em cima da mesa, vai pegar o seu polegar, vai marcar com a sua digital. Professor, mas vai queimar meu dedo? Se você plastificar muito material e de forma errada, sim, vai dar uma bolha. Se você fizer ele muito frio, não vai copiar a sua digital. E depois que copiar a digital, você vai tirar foto dessa digital e colocar lá no aba para mim. Faz sentido? Eu prefiro queimar o seu dedo do que você queimar a boca do seu paciente, queimar a boca do seu colega. É você e você.
Quantas vezes você vai tentar fazer? Não, está muito quente, está muito frio. Não, plastifiquei demais, plastifiquei a menos, não copiou. Decisão sua. Para vocês começarem a definir a utilização desse material. Por que eu estou falando isso também? Semestre que vem, vocês vão utilizar esse material em prótese total. Vai utilizar esse mesmo material para fazer dentadura. Imagina você levar um material desse na boca de um idoso. Você vai queimar a boca do idoso. Pele fina, paciente sensível. Então, eu preciso que vocês dominem esse material. Professor, mas não está na lista compra da caixa de Godiva. Eu sei, porque nos outros semestres nós solicitávamos uma caixa e vocês dividiam entre vocês. Uma caixa é metade de um bastão. É isso que vocês precisam para essa atividade. Mas por motivos óbvios, não está autorizado a divisão de material. E não é nada caro. Vocês podem comprar esse material, não vai vencer, você vai utilizar durante a graduação e talvez até após a sua graduação. Ok? Coloco a Godiva nessa região de molares, do lado esquerdo e direito, e na região de borda incisal de dentes anteriores. Levo na boca do paciente, resfria essa marcação, e aqui eu tenho a posição tridimensional dessa maxila. Então, eu coloco na boca do paciente, travo lá. É pequena quantidade, é só para marcar a oclusal dos dentes. E por que 3 pontos? Porque do lado esquerdo, do lado direito e na borda incisal. Por que 3 pontos? Para não bascular. Quem está respondendo? Thiago. Por que 3 pontos não bascula? É, porque são 3 pontos para firmar, né? Tipo, não, Thiago. Lado esquerdo, lado direito e no centro, e mais à frente, não vai deixar ir nem para a esquerda, nem para a direita, e nem para frente, nem para trás. É tipo um tamborete, tripé. Perfeito. Se fosse... Lado da geometria, o que você lembra de 3 pontos? 3 pontos? É triângulo? Não. Um postulado da geometria. Professor, postulado, lembra disso? Um postulado da geometria. Tem uns negócios assim. 3 pontos definem um plano. Plano, professor, muito bom. 3 pontos definem um plano. Nossa, professor, pensei que não usasse esse conhecimento para nada na minha vida. Tudo, em algum momento você vai usar. Você está tentando definir um plano dos dentes. Então, eu preciso de 3 pontos. Igual o Thiago disse, são 3 pontos dentro do mesmo plano e não vai ter essa báscula. Região anterior e nas regiões posteriores. Ok. O paciente vai estar com esses 3 pontos em posição. Está lá travado na boca do paciente. Está nessa posição. Eu vou encaixar, igual estava o da Jéssica, nesse bloco inferior. Eu passo a haste no bloco inferior. Travo. Vai estar desse jeito na boca do paciente. Esse garfo está dentro da boca dele. Ó. Encaixei, mas eu ainda não travo essa borboleta inferior. Qual que é a sequência de travamento? Você vai travar o parafuso superior do lado esquerdo, travar o parafuso ao centro. Quando você travar o parafuso ao centro, você vai falar: este paciente é P, M ou G, a definição da distância intercondilar. Parafuso do lado direito, vai fazer aí sim o travamento da borboleta inferior e o travamento dessa borboleta do lado direito. Isso aqui está dentro da boca do paciente, está lá, ó, dentro da boca do paciente, desse jeito. Professor, deu certo ou não deu certo o meu registro? O paciente precisa tirar a mão do arco facial e o arco facial não pode cair. Ele precisa estar estável em posição. O paciente removeu a mão, o arco facial não caiu,
Aí você precisa tirar o arco facial da face do paciente. Você afrouxa esses 3 parafusos superiores, que são justamente os parafusos que fazem a abertura. Eu abro e tiro. Professor, eu vou mexer nessas borboletas aqui, ó. Não. Se você mexer nessas borboletas, significa que você mudou a posição tridimensional da maxila. Professor, mas eu mexi nesses 3 parafusos aqui em cima, não tem problema mexer nesses 3 parafusos? Não, porque esses 3 parafusos servem para medir a distância intercondilar. A distância intercondilar. Eu já medi essa distância intercondilar quando eu apertei o parafuso à frente e disse: esse paciente é M, esse paciente é P. Para remover da face do paciente, o paciente é M. Para remover da face dele, eu afrouxo esses 3 parafusos, abro e tiro da face do paciente. Está feito o registro do meu arco facial. Entendemos. Aqui está tudo certo. Entendi que essa é a posição tridimensional da maxila. Entendi que é o relator náseo. Entendi a distância intercondilar. Entendi as 2 funções desse arco facial. Medição da distância intercondilar. Posicionamento tridimensional da maxila. Ok? Alguma dúvida até agora? Não, está caminhando. Nosso grande problema é, eu preciso unir esse arco facial com o nosso articulador. Preciso unir essas peças. Preciso grudar essas 2 peças agora. Essas peças não encaixam uma na outra. O que eu preciso tirar do arco facial? E o que eu preciso tirar do meu articulador para que essas peças se encaixem? O meu articulador receber o meu arco facial. Alguém tem alguma ideia? A primeira peça que tem que tirar do caminho, ó, quem está atrapalhando? Relator náseo e o garfo. Relator náseo. Garfo náseo. Guia incisivo. Posso Guia tirar incisivo. o garfo que me garante a posição da maxila. Eu não posso tirar o É garfo. o guia. É o guia e o garfo relator. tá pegando? O pino. Pino de No incisão. pino. Então, quais são as 2 peças que eu tenho que tirar para fazer a união do arco facial com o articulador? Pino e a mesa. Nossa. O relator náseo. E o que mais, Letícia? O relator náseo. Então, do arco facial, eu preciso tirar o relator náseo. E do articulador, eu preciso tirar o pino guia incisal. Cenas do nosso próximo capítulo. Vamos lá no link de novo, menos de 1 minuto.